diferença ínfima entre o jitter dos protocolos nesse cenário. E também foi um jitter pequeno, né, que variou de 0 a 12 milissegundos, né, é pouco tempo. No terceiro experimento, eu utilizei 10 URLs e 10 tópicos com 1 segundo de intervalo. Então, funciona como falado anteriormente, né, só que com alguns tópicos a mais. Aqui vai de 0 a 9, antes ia de 0 a 5. Então, vamos baixar para ver como ficou. Então, esse aqui é o delay desse experimento, né? Então, observando a figura abaixo, é notável que o delay do MQTT, que é o que está em vermelho, para os 10 tópicos se manteve bastante constante, né? O que será confirmado no gráfico do jitter, se comparado ao corpo. Então, enquanto o delay variou entre 125 e 150 para o MQTT, usados em vermelho, a variação de 73 até 903 para o COPE, certo? Então, o COPE, ele variou um pouco mais, tanto aqui a gente percebe, nesses gráficos aqui pretos, como aqui em cima, que teve 2 picos, né? Então, vamos ver como é que ficou o jitter. Então, o jitter do MQTT basicamente ficou ali na casa do zero, enquanto do COPE, ele variou aqui de 0 até 150, mais ou menos. E teve aquelas exceções, que foi um valor aqui de 350 milissegundos e outro de 800 milissegundos. Aí o outro experimento foi com 10 URLs, 10 tópicos, só que com 0,5 segundos de intervalo. Então, ao invés de esperar 1 segundo para enviar para o próximo tópico, ele está esperando aqui meio segundo apenas. Com esse experimento, eu tentei obter um cenário mais saturado e, portanto, mais próximo da realidade, né? Ao invés de um intervalo de 1,5 segundo, eu utilizei 0,5 segundos. Então, embora mais saturado, a taxa de entrega continuou em uma taxa de 100% para ambos os protocolos em todos os tópicos e URLs. Então, a figura 7 ela mostra o tempo de delay. Claramente, nesse cenário mais saturado, o MQTT levou uma grande vantagem sobre o COPE. Olha só, o MQTT ficou aqui bem abaixo de 100 e o COPE ficou na marca dos 500 milissegundos, né? Então, é uma coisa interessante de se observar que, mesmo tendo que dar um salto a mais para chegar ao destino, o MQTT saiu melhor, né? Porque, tipo, o MQTT, ele envia de um cliente para um broker para outro cliente. Enquanto que no COPE é uma comunicação direta aqui, cliente-servidor. Então, mesmo tendo um passo a mais, nesse experimento ele saiu melhor. E aqui tem o jitter, certo? O jitter também teve uma variação pequena, né? Assim, tá tudo bem espalhado aqui, mas se a gente for olhar aqui, ele variou só de 0 até 12 milissegundos, né? Então, é isso. Bom, aí, então, esses foram os experimentos para esse trabalho 2, certo? No trabalho 3 tem bem mais experimentos, tem bem mais dados, bem mais combinações que eu fiz, certo? Então, vou falar um pouco aqui sobre o cenário de programação. Primeiro, teve o Plant Pop, que é o projeto em Node.js, onde eu configurei o servidor Pop baseado na biblioteca Pop. Simples assim, o nome da biblioteca é esse. As outras bibliotecas usadas foram o NodeMon, para criar uma instância do servidor na máquina local, no meu notebook, no caso. O JSON Export. Esse JSON Export ele foi para converter os objetos JSON vindos do Plantbox em CSV, certo? Então, ele pegava lá o objeto JSON do Plantbox e colocava no CSV. Para posterior geração dos gráficos, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aí teve o NTP Time, que foi para coletar o momento de chegada do pacote ao servidor, certo? Então, assim, eu utilizei o NTP no Plantbox e também o NTP no servidor para ficar uma coisa mais igual.
Então, aqui uma observação. Como a única opção de obtenção de tempo para o plant box foi um servidor NTP, então, depois de realizar alguns testes, a melhor decisão foi utilizar o NTP também no plant COP e no plant MQTT, visto que utilizando a função de tempo nativa do Node.js, que seria esse aqui, newDate.now, ele resultava no tempo de chegada ao servidor dos pacotes anterior ao tempo de envio do Flashbox dos pacotes, o que é ilógico, né? Não, deixa eu explicar melhor. Tipo assim, quando eu enviava do Plantbox, utilizando o NTP, para o servidor, utilizando a função nativa de tempo do JavaScript, ele dizia que o tempo em que o pacote tinha chegado no servidor era anterior ao tempo de envio, ou seja, é como se ele estivesse recebendo o dado antes de o dado ter sido enviado. Aí, quando eu utilizei o NTP também no servidor, esse problema foi resolvido. Então, após usar o NTP, a situação ficou normalizada, isto é, o tempo de chegada ficou posterior ao de envio. Outro projeto que eu criei foi o Plant MQTT. Também foi um projeto no Node.js, onde eu configurei um broker e um cliente MQTT baseados nas bibliotecas Mosca para o broker e na biblioteca MQTT para o cliente. As outras bibliotecas foram o mongodb.org, utilizada de forma global no computador, ou seja, fora do projeto Node.js, para criar uma instância de um banco de dados local usado pela biblioteca Mosca. Então, o broker que está criado aqui no computador, ele utiliza essa biblioteca para funcionar como banco de dados, né? Porque o broker tem que armazenar os dados durante um tempo. Então, é isso aí. Eu também utilizei o JSON Export, né, para fazer a importação do JSON para o CSV. E também utilizei o NTP Time. E aí, por último, foram o Plantbox Scope e o Plantbox MQTT. O Plantbox Scope, um projeto .ino ou que utiliza a linguagem C++, né? Ele foi instalado no Plantbox ou no ESP32, a mesma coisa, para ser usado como cliente COPE. Então, as demais bibliotecas utilizadas foram o DHT.h para controlar o sensor de umidade do ar e temperatura, Wi-Fi.h para permitir a conexão com o roteador, Wi-Fi UDP.h, essa daqui é requisitada para o tipo de comunicação que a biblioteca COPE adota, que é baseada em UDP, e o COPE Sample.h, que foi para implementar o protocolo COPE. E por último, o Plantbox MQTT, que é um projeto também Arduino, né? Ele foi instalado no Plantbox e tal. E as bibliotecas utilizadas foram também o DHT, também o Wi-Fi.h, e a diferença é que não precisou do Wi-Fi UDP, porque esse aqui é baseado em TCP, certo? O MQTT, no meu caso, né? E utilizei a biblioteca pubsubclient.h para implementar o protocolo MQTT. Bom, então agora eu vou mostrar rapidamente aqui como eu gerei os gráficos, certo? Então, primeiro eu criei um projeto em Python, aí eu criei uma pasta IoT, coloquei todos os dados que eu gerei dos experimentos, certo? Foram muitos aqui, ó. Esse aqui é só do corpo. E aí tem os dados também do MQTT, que são esses daqui. Aí eu criei esse arquivo aqui, atividade, script, gerar gráficos. Deixa eu fechar aqui. Aí, aqui foi em Python, certo? Isso aqui, essa extensão IPyNB é do Notebook Python. Então, para gerar os gráficos, eu utilizei o Matplotlib, utilizei o NumPy e o Pandas para, como é que se chama? Para lidar com os dados aqui, fazer as conversões, as leituras e tal. Então, aqui, a importação dos dados do MQTT, tem bastante dado. A importação dos dados do COPE, tá tudo em CSV. Pronto. Aí aqui, eu fiz o códigozinho para gerar o gráfico, né? E aí, é só executar e ele exibe aqui embaixo. Bem,
Então, acho que é isso aqui, só isso mesmo. Eu até gerei outros gráficos a mais, só que ficaria muito extenso. Aí eu resolvi colocar só aqueles. Mas aqui tá todos os gráficos que eu utilizei e alguns a mais. E é isso.